Uma salva de palmas por essa igreja intercessora. Intensifica aí as palmas, porque essas palmas é mesmo Deus a celebrar a tua vida. É mesmo Deus a celebrar a tua oração. Aleluia. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Amém. Nós às vezes temos dificuldades de dizer: igreja, estou a passar por vicissitudes. Talvez nós, os bispos, podíamos ter dito não. Nós, os bispos, não podemos ter fraqueza, não. Na verdade, o Geni pregou aqui, a nossa vida foi exposta aqui em esta pública, porque realmente me chegou. Eu disse: amor, também não precisava, exageraste um pouco. Mas é para dizer que até nós temos fraquezas. Aleluia. Até nós passamos por vicissitudes. Em tempo, o Geni andou hospitalizado, passou no soro e tudo isso, estava no soro. Então, porque ele estava a fazer a medicação de forma intravenosa, ele teve que ir ao Gosto Disso, porque nem força para cozinhar nós tínhamos naquele dia. Às tantas, no Gosto Disso, ele foi lá buscar a refeição para nós. O moço do Gosto Disso olhou e disse assim: mas o bispo mesmo também fica doente. O Geni disse: mas meu, era só o que me faltava, né? Era só o que me faltava. Então é para dizer que temos sido assolados, sim senhora, aleluia. Mas temos uma igreja que fica de joelho. Temos uma igreja que é intercessora. Parece que o intercessor é só o Gelson quando vem aqui, ou o pastor Abílio. Não. Cada um de nós, no seu tempo devocional, quando ele ajoelha e começa a citar os irmãos da igreja, a liderança, os ministérios, segunda-feira amanhã, as células vão estar unidas para orar. E aquela oração que a célula faz não é vã. Aleluia. Eu gosto de treinar à tarde, gosto de ir ao ginásio à tarde. De manhã para mim é um grande desafio, porque de manhã pela manhã tenho muitas coisas para fazer. E quando vou ao ginásio pela manhã, tenho que acordar mais cedo do que o normal. Mas quando é dia de célula, o Espírito Santo não me permite ir ao ginásio, porque eu tenho compromisso com a oração. Eu tenho compromisso de orar pela igreja. Eu tenho compromisso de orar com o pessoal da minha célula. Depois vem também o dia de quarta-feira. É aí também onde nós nos fortalecemos. Então esse apelo é para você que está faltando na célula. Aleluia. Você só está fraco. Você só está assim caído e combalido, porque aquele pequeno grupo aonde você devia se curar, aquele pequeno grupo com o qual você devia frequentar, você não frequenta. E por isso os grupos que você frequenta são os grupos que não te agregam absolutamente nada. Na hora de ir na célula você tem preguiça. Na hora de ir na célula você se sente todo poderoso. Na hora de ir à célula você se sente: não, eu não preciso. Mas no dia, quando chega o dia mau, você é o primeiro a cair. Alguém me questionou por quê? Eu disse: porque você está em pecado. O nosso pecado, a primeira coisa que o pecado faz na vida do crente, ele afastar do povo de Deus. A primeira coisa que o Satanás faz na tua vida é te afastar da comunhão. A célula é um pequeno grupo, mas é um pequeno grupo muito saudável. Aleluia. Tem lá uns irmãos assim muito cômicos, tem lá umas coisas assim muito interessantes que nós chamamos de quê? Nós chamamos de quebra-gelo. Aleluia. E nós temos sido muito, mas muito abençoados pela célula. Muitos temos estado a crescer. Na minha célula este ano nós determinamos, em cada vez que um pregador vem aqui, nós escolhemos um versículo para decorar. E nesse momento nós já estamos quase no quinto ou no sexto versículo para decorar. Amanhã, quando tivermos que fazer uma gincana bíblica, com certeza, aqueles que são da célula da 50 e que têm estado a participar, vão realmente ganhar. Aleluia. Então você que não está em nenhuma célula, frequente a célula. Aleluia. Volta para a célula. Aleluia. A célula não te quer mal, a célula só te quer bem. Aleluia. Porque não, aquela célula é fria. É fria por quê? É fria porque você não está aquecido. Aleluia. É fria porque você está sem fogo. Mas vai lá na célula. Na célula você encontra um irmão em chama. E quando você toca naquele irmão em chama, não tem como você também não sair incendiado. Na célula você chega lá completamente destruído, completamente em pecado. Mas há naquele momento de oração, o pessoal começa a orar e automaticamente você também é santificado. Você não perde nada em ir na célula. Aleluia. Então, igreja, eu celebro a Deus pela vida da igreja. A igreja é intercessora. A igreja é uma igreja que tem cuidado de nós. A igreja é uma... Volta e meia estamos a receber mensagem. Volta e meia estamos a receber ofertas. Há bocadinho recebemos cenoura. Quando eu fui lá para pagar, disseram: não, esse é o dízimo da minha colheita. Gente, é cenoura. Está
a entender? Calha a dona de casa que sobrevive sem cenoura. Não, nenhuma dona de casa. Mas aquela cenoura foi realmente um tributo, realmente. E eu celebro a Deus pela vida dos irmãos que têm estado a nos abençoar. Aleluia. Então, temos aqui uma igreja que realmente tem estado a responder o chamado. Temos uma igreja que está interessada em crescer. E por isso é que você está aqui. Aleluia. A temática é sobre família. É sobre família que estamos a falar. É sobre família que vamos abordar. Daqui a um tempo temos a Semana em Foco. Você que é casado, não se furta mais, por favor. Aleluia. Não se furta mais. Tivemos agora aquele negócio do 14 de fevereiro. Foi uma grande maravilha. Por causa do dinheiro, talvez você não apareceu. Dessa vez não tem contribuição. Aleluia. Então começa a orar pelo seu cônjuge. Talvez você está casada, mas o teu cônjuge não está aqui. Talvez você está casado, mas a sua esposa não está aqui. Talvez o teu esposo ou a tua esposa tem aversão à palavra de Deus, aversão à igreja, mas a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Começa já a tirar um jejum. Fala: Deus, em nome de Jesus, eu apresento o meu corpo nesses 3 dias, porque eu quero ir lá com meu marido, eu quero ir lá com a minha mulher. Aleluia. E quando você chegar aqui, vocês vão ouvir a mesma palavra, vocês vão ser edificados na mesma dimensão. E aquilo que você não consegue falar para o teu marido, e aquilo que você não consegue falar para a tua mulher, você com certeza vai ouvir da tua esposa, vai ouvir do pré-eleitor. E quando chegar em casa, como pessoas maduras que vocês são, vocês vão começar a arrumar a vossa casa. Aleluia. As nossas famílias estão sob ataque. Ai de nós se não tivéssemos uma igreja intercessora. Ai de nós se não orássemos, porque nessa altura já estaríamos feitos ao bife. Aleluia. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra as potestades e os demônios. Mas nós, por falta de entendimento, no meio das grandes lutas que nós temos tido, culpamos A, culpamos B, culpamos carne e culpamos sangue. Isso é falta de maturidade, igreja. Culpar A ou B por causa da tua vicissitude, por causa do teu tempo mau, é falta de maturidade. É aqui na igreja onde você deve aprender a Bíblia. Nós precisamos mais de homens de oração, mais de homens de Bíblia do que você imagina. Quando nós não conhecemos a Bíblia, nós falamos à toa. Quando nós não conhecemos a Bíblia, nós procuramos culpados. Quando nós não conhecemos a Bíblia, nós atacamos os homens. Mas os homens não são para atacar. Aleluia. E você vai perceber aqui na palavra que os homens não são para atacar. Aleluia. Este ano nosso bispo apareceu aqui na igreja no início do ano e ele trouxe uma palavra como decreto, e essa palavra é comprometimento. Aleluia. Repita comigo: comprometimento. Mais alto: comprometimento. Aleluia. O decreto deste ano é comprometimento. No âmbito do comprometimento, eu trago o subtema como comprometa-se com o perdão, ou comprometimento da igreja com o perdão. Aleluia. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o perdão. A palavra de Deus lá em Mateus 6, 9 a 15. Mateus 6, 9 a 15 diz o seguinte: portanto, vós orareis assim. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu nome, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, e assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as ofensas. Aleluia. Então nós conseguimos ver aqui uma oração. Essa oração veio no âmbito de uma conversa que os discípulos estavam a ter com o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aonde eles questionavam como é que devia ser, aonde eles falavam um pouquinho como é que devia ser a oração, como assim. Entretanto, obrigada minha flor. Entretanto, Jesus, conforme Jesus foi andando na sua explicação, deu aquela dica de que entra no teu quarto, ora, que o teu Pai em secreto te recompensará um bocadinho lá acima. Depois continuou e depois disse: porém vocês orarão assim. E ensinou a palavra ensinou a oração mestra, que é a oração do Pai Nosso. Entretanto, lá mais abaixo, ele fala uma coisa completamente crucial. Diz que o vosso Pai, se vocês não perdoarem, o vosso Pai também não vos
perdoará. Aleluia. Essa é a palavra aonde nós vamos então mergulhar no dia de hoje. Ainda falando sobre o comprometimento, é também dizer que a nossa igreja, ela é regida, a nossa igreja diante do trono a nível internacional, ela é regida por 3 pilares, aleluia. O primeiro pilar é o pilar da adoração, o segundo pilar é o pilar do discipulado e o terceiro pilar é o pilar de missões. Por isso é que nós notamos, volta e meia, estamos aí missionários, cacula, uauê, por quê? Porque nós estamos a cumprir o ID, aleluia. Volta e meia estamos aqui a ouvir um irmão que está aí, veio lá da comarca e tal, a semana passada um deles também foi batizado, por quê? Por causa do ID. Volta e meia estamos a notar que as células estão a evoluir, estão a crescer, por quê? Porque apesar de nós não estarmos lá no campo missionário, hoje por hoje a mentalidade é que eu sou um missionário aí onde Deus me colocou, aleluia. Então, depois temos o pilar do discipulado. No âmbito do pilar do discipulado, nós acreditamos que é possível A ou B crescer quando anda com alguém, amém? Quem anda sozinho, anda isolado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando andamos sozinhos, nós pecamos contra a Trindade. Quando andamos sozinhos, com certeza alguma coisa não vai acabar muito bem. Há casais que andam sozinhos, há mulheres que andam sozinhas, há homens que andam sozinhos, há filhos que andam sozinhos, não querem saber da igreja, não querem saber dos encontros, não querem saber do discipulado. Temos aí discipulado pastoral, todos os dias temos aqui apelo, foi impressionante. Ontem nós ao sair da turma de personalidades restauradas, estava de um lado o pastor Nasson a ministrar, estava de um lado o pastor Simeão a ministrar, e aquilo foi impactante porque conseguimos perceber que a igreja e a liderança da igreja está comprometida com o ensino. Aonde é que você está que não está a aprender? As escolas passam por ti, a escola doutrinária já passou por ti quantas vezes? Quantas vezes a escola doutrinária já passou por ti? Discipulado pastoral, já começamos, o anúncio está aqui. Mas você faz sempre ouvidos de mercadores, simplesmente não se matriculas. Aonde é que você quer chegar? Com certeza, isto não vai acabar muito bem. Então nós conseguimos ver que adiante do trono, graças a Deus, é uma igreja comprometida com o ensino. Esta semana eu recebi uma filhada minha lá em casa, e que já estávamos a adiar muito aquele encontro. E enquanto partilhávamos, ela está numa outra igreja, claro. E aí, enquanto partilhávamos, ela falou um pouco de como a igreja dela anda. E ela disse assim: madrinha, nossa pregação são 15 minutos. Nós não temos escola bíblica dominical. Então você conseguiu sentir na vida daquela ovelha uma escassez de ensino, uma orfandade em termos de liderança. Você conseguiu perceber na vida daquela filha. E mais uma vez no coração, eu glorifiquei a igreja. Eu glorifiquei a Deus pela igreja, porque a igreja diante do trono está comprometida com o ensino, está comprometida com o discipulado, está comprometida com um discipulado, com a vida e o crescimento da igreja. Ao falar do pilar da adoração, gente, a adoração é olhar para Deus, é olhar para a beleza de Deus, é ter noção, é ter ciência de que Deus está em todo lado. A adoração não é outra coisa. Nós às vezes pensamos que quando o pessoal do louvor está aqui e fala, irmão, levanta a mão, nós pensamos que é isso a adoração. Não, isso é só uma nuance da adoração. A adoração é um estilo de vida. Nós podemos acordar, orar e passar um dia completo em adoração. A nossa vida é realmente um incenso suave, a ponto de ela ser uma adoração, uma oferenda, um tributo a Deus diariamente. Então, na verdade, nós estamos comprometidos com isso. E a nossa oração é que realmente sejam os nossos compromissos para toda a vida como igreja. Porque quando nós olhamos a forma como algumas igrejas estão a funcionar, parece que colocaram a Bíblia de parte e colocaram os profetas à frente. Porque Deus me disse, Deus falou. Deus me disse, Deus falou. Quando você vai ver o que Deus disse, o que Deus falou, não tem respaldo bíblico nenhum. Então você nota que essas igrejas estão realmente a levar para um caminho ovelhas santas do Senhor, pessoas pelas quais o Senhor Jesus Cristo morreu. Na turma de personalidades passada, nós tivemos o exemplo de uma irmã que andou no ministério, e quando ela nos contava as histórias que ela vivia naquele ministério, nós ficávamos completamente boquiabertos. Eles eram regidos por um profeta, e quando o profeta dizia, olha, não viaja, não faz sexo com o marido, não faz sexo com o marido,
marido. Deixa o teu marido, deixa o teu marido. E conforme o tempo foi passando, muitos lares foram desfeitos. Muitos relacionamentos foram completamente envenenados. Por causa de quê? Por causa de um falso profeta que fala porque Deus me falou, mas Deus não me falou nada. Então nós precisamos ter cuidado a quem nós estamos a seguir. Da vez passada eu falei aprendendo com as mulheres da Bíblia. Cristão que é cristão lê a Bíblia. Cristão que é cristão confronta a Bíblia. Cristão que é cristão tem relacionamento com a Bíblia. Quando fala alguma coisa que não está na Bíblia, isso é heresia, isso é mentira. Por isso, igreja, vamos estudar a Bíblia. Vamos ter relacionamento com a Bíblia. Vamos andar de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Se chegar aqui alguém e disser assim alguma coisa que não é Bíblia, a Bíblia chama que é anátema. Anátema é uma coisa amaldiçoada e como igreja nós precisamos começar a ter cuidado sobre isso. Aleluia. Comprometimento. Quando falamos de comprometimento, nós estamos a falar de assumir um dever e manter-se firme naquele dever. Estamos a falar de uma extrema responsabilidade com alguma coisa com a qual nós nos comprometemos. Estamos a falar com um dever a ser cumprido. Comprometimento. Estou comprometido com o Ministério dos Casais. Estou comprometido com a Diante do Trono. Estou comprometido. Comprometimento realmente é um ato, é um comportamento que nós vamos adotar relativamente a algo que nós nos vinculamos. Aleluia. Quando você vem aqui, participa na classe doutrinária e você desce as águas, você está a dizer assim: eu me comprometo com a Diante do Trono. Aleluia. Eu me comprometo com a Diante do Trono. Essa semana, conversando com um filho, eu disse: filho, como estás a atrasar muito? Ele disse: sim, pastora, estou a trabalhar, não sei o quê. Oh, estás a trabalhar? Eu perguntei logo. E o dízimo, estás a devolver? Porque está inferido o que é que nós conseguimos perceber? Que quem realmente está comprometido com a Diante do Trono e tem um salário, o dízimo dele nos pertence. Aleluia. Nos pertence não quer dizer pertence a mim, ao Geni. Aleluia. Nos pertence quer dizer que pertence à igreja. Aleluia. Esse tapete custa dinheiro. Esses microfones, eu não sei se vocês ficaram a saber, mas em tempo nós fomos assaltados. Está a entender? Fomos assaltados pelos crentes, os irmãos, os simpatizantes da Diante do Trono, gatunos. Aleluia. Não sei como é que entraram aqui, chegaram aqui, levaram os microfones e foi mesmo num final de semana. Aí o pastor Simeão teve que bater cabeçadas e lá alugar aí os microfones. Está a entender? Mas custa dinheiro. Se nós perguntarmos ao pastor Simeão, ele vai nos dizer quanto é que custou. Aleluia. Agora nós estamos até o privilégio de quer dizer, até os que estão lá também conseguem me ver. Verdade ou mentira? Isso é que é um aparelho extraordinário, não é? Pergunta quanto é que é dinheiro. Aleluia. Então o teu dinheiro, minha querida, meu querido irmão, você que trabalha, a tua 10ª parte nos pertence. Você está comprometido em trazer aqui a 10ª parte. Está a entender? E quando você não faz isso, já disse aqui uma vez, o pastor Amos ficou triste. Quando você não pastor Amos, desculpa. Quando você não traz aqui, você é mesmo gatuno, aleluia. Não é porque eu é que estou a falar, é porque a Bíblia é que fala. Felizmente, não são palavras minhas, são palavras da Bíblia. Quando vem aqui muitos nossos irmãos falar aqui sobre dízimo e oferta, muitas vezes eles invocam o que? Malaquias 3:10. Em que me roubais? Quem roubou o quê? Não, fala mesmo alto. Os que não estão a falar, estão assim, que a carapuça está a servir ou quê? Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer até que não é só no dízimo. Quando eu também deixo de trazer a minha oferta com a generosidade com a qual eu deveria trazer, automaticamente também me coloco nessa plataforma dos gatunos, aleluia, dos roubadores, amém. Então você está comprometido com a igreja. Quando nós vamos avançar aqui no nosso esboço, nós vamos ver que estamos comprometidos com o céu, aleluia. Nós temos compromisso com o céu. Não importa quando, mas nós temos compromisso com o céu. Uma vez na sociedade, nós estamos comprometidos com essa sociedade. Estamos comprometidos com essa sociedade no sentido de que amanhã nós não mais estaremos aqui, mas é importante que a gente deixe o nosso legado, amém? Aí onde você está, é professora, é aluno, é estudante, você está inserido numa sociedade e não tem como. Você está comprometido com a sociedade. Você está comprometido como crente.
Você está comprometido com a santidade. Você tem compromisso com a verdade. E obviamente, como crente lavado e purificado pelo sangue de Cristo, você está comprometido com o perdão. Aleluia. Olha para o teu irmão do lado esquerdo ou do lado direito e fala para ele assim: olha, estou a controlar. Olha, 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 olha. Você está comprometido com o perdão. Nós estamos comprometidos com o perdão. Perdão é o ato de liberar a culpa. Perdão é cancelar a ofensa. Perdão é uma das fortes demonstrações de amor pelo nosso próximo, por todos aqueles que realmente nos têm ofendido. Aleluia. Nós não vamos conseguir viver sem perdão. Quando olhamos para a vida do próprio Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos ver que em algum momento Ele não falou perdão como tal, mas o seu coração se encheu de íntima compaixão. Aleluia. Quando nós olhamos para a vida e a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos ver um perdão sem medidas. Aleluia. Quando olhamos para a figura do nosso próprio Deus, nós conseguimos ver um Deus completamente perdoador e amoroso. A Bíblia fala lá no Salmo 103 que o nosso Deus é o quê? Longânimo e assaz benigno, não é? Fala que assim como o céu se alteia, assim se alteia a sua misericórdia. Aleluia. Lá em Lamentações fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor, na necessidade de nos trazer para mais próximo dele, Ele trouxe, Ele mandou, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, que é o seu Filho. Em algum momento Jesus Cristo lá na cruz, Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que, Senhor, que você me abandonou? Era necessário que o Pai realmente se desvinculasse do Filho, que houvesse aí um corte do cordão umbilical. Isso é o grifo meu. Para que Jesus viesse, morresse e nós pudéssemos ser as novas criaturas que nós somos hoje. Jesus perdoou. Aleluia. Jesus é a expressão máxima do amor e do perdão do Senhor relativamente a nós. Olhamos para a Bíblia, tem lá a história dos 10 leprosos. Aqueles 10 leprosos, o Senhor compadece de nós. E eles assim vão e apresentem-se. E quando eles foram se apresentar, a cura aconteceu. Um deles voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer, perdoado lhes foram o seu pecado. Aleluia. A Bíblia fala lá em Lucas 19, tem a história de Zaqueu. Zaqueu também, conseguimos ver que o que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo deu-lhe a possibilidade de ele fazer o quê? Dar em dupla medida, 4 vezes mais devolveu aquilo que ele havia roubado na qualidade de cobrador de impostos. Fala da mulher adúltera. Ai, meu Deus, essa mulher adúltera, ela foi apanhada em adultério. Entretanto, quando foram lhe apresentar os seus algozes, desejosos de apedrejarem-na, aí inquiriram o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, no seu infinito amor, na sua infinita compaixão, disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Aleluia. Conseguimos ainda olhar na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele episódio maravilhoso de Pedro. O que é que disse Pedro? Pedro, você vai me abandonar? Ele disse: não, Senhor, eu vou contigo. Pedro negou Jesus, mas ainda assim ele foi perdoado. Aleluia. Então, quando nós passeamos pela Bíblia, aleluia, pela Bíblia, quando nós passeamos pela Bíblia, nós conseguimos ver realmente um Senhor Jesus Cristo cheio de compaixão. Jesus se levantava para levantar, Jesus se levantava para restaurar. Ele não se levantava para poder crucificar, ou poder apedrejar, ou poder julgar. Diante da cruz do Calvário, lá nos seus algozes, depois dele ser completamente maltratado, ele disse o quê? Pai. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem aquilo que eles fazem. Amém. Nós olhamos para o próprio Jesus e conseguimos perceber um Jesus que perdoa. Amém. Falando sobre a família, nós vemos que a família é constituída, a família padrão é constituída
por pai e mãe. E era suposto cada um dos membros da família cumprir com seu papel. Quando olhamos também para a Bíblia, conseguimos perceber que o pai ou o marido tem o papel dele. Conseguimos perceber que a mãe ou a mulher também tem o papel dela. Conseguimos perceber que todos na família, a própria Bíblia, cantaram e muito bem os filhos aqui. O modelo de pai, o modelo de mãe, o modelo de esposa, o modelo de esposo, o modelo de filho está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Nós não precisamos de inventar nada. Só precisamos de passear pela Bíblia. Entronizar aquilo que vem na Bíblia. Porque a partir do momento em que eu me constituí esposa, eu tenho um papel. A Bíblia me chama para fazer alguma coisa. Aleluia. Quando me constituí mãe da Belzinha, minha primogênita, Deus também me ensina como proceder como mãe. Aleluia. Então, quem é pai, automaticamente também, quando for lá espiolhar a Bíblia, com certeza também vai encontrar como deve proceder como pai. Nós só falhamos porque não espiolhamos a Bíblia. Nós só falhamos porque não passeamos pela Bíblia. Nós só falhamos porque desobedecemos e às vezes propositadamente, intencionalmente a Bíblia. Por isso é que muitas vezes falhamos como família. A família, já disse aqui no princípio, as famílias estão sob ataque. Aleluia. As famílias estão sob ataque. Desde o início, quando a igreja começou a se formar, a família não precisou lutar uns contra outros. A família, automaticamente, quando Deus criou a primeira família, imediatamente também se levantou um grande algoz, que é o Satanás. O diabo Satanás que é o grande inimigo das famílias. Por isso não te iluda. Porque a minha família está muito boa. Porque o meu marido me ama muito. Porque a minha mulher, grande mulher. Não te iludas. As famílias estão sob ataque. E ai de quem baixar a guarda relativamente à família. Ai de quem baixar a guarda relativa. Ainda que a minha família sofrer alguma situação qualquer, menos boa, automaticamente eu tenho que ir diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu fiz, eu informei, eu instruí, eu fiz a minha parte, entretanto seja feita a tua vontade. Aleluia. Vamos simplesmente fazer a nossa parte como membros de família e o resto o Senhor vai fazer. Amém? Então as famílias estão sob ataque. Olha para a Sagrada Família, olha para a família de Abraão. Aleluia. Sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí quando o tempo foi passando, Agar percebeu que era estéril. Isso não é um problema na família. A esterilidade não é um problema na família, meu povo. A esterilidade é um problema na família. A Sara sofreu porque ela não podia trazer filhos. Porque ela sofreu, ela quis arranjar uma solução. E a solução dela foi completamente fatal para aquela família. Verdade ou mentira? Quem falou sou eu? Não, é a Bíblia. Aleluia. Quando nós avançamos um pouco, nós vamos encontrar também que a Sagrada Família também foi atacada. Amém. Jesus nasceu e a família onde Jesus nasceu, em algum momento teve também os seus ataques. Descobriram que Herodes queria matar o menino. Por isso aquele pai e aquela mãe tiveram que emigrar involuntariamente. E como eles estavam, obviamente que eles não conseguiram levar a casa deles, não conseguiram levar sofá, não conseguiram fazer uma mudança normal, porque com certeza Herodes teria a informação de que eles estão a fugir e com certeza iriam atrás deles para matar o menino. Mas eles foram e se refugiaram até aquele Herodes morrer, e depois o próprio Deus diz: olha, volta. É ataque ou não é ataque? Como é que é o teu primogênito e simplesmente alguém se levanta a dizer que vou lhe matar? É problema ou não é problema? Então tiveram que sair. Nos 2 anos, muita gente começou a emigrar no tempo da guerra, antes da guerra, um pouco depois da guerra. Você só acorda, pelo menos nós aí na Rua 50, tivemos muita. Você só acorda, a casa do vizinho está completamente silenciosa. Os vizinhos recuaram durante a noite. Enquanto vocês dormiam, os outros recuaram, já foram. Os que iam a Portugal iam, os que iam no Brasil iam, os que iam nas matas iam, mas era durante a noite. Durante o dia brincamos, conversamos e como miúdas que éramos naquela altura, até comemos cuta. Mas a família orientou: olha, vocês que vão na casa da Tuxinha, ou na casa da Caçova, ou na casa de quem, não digam a ninguém que essa noite vamos sair. Temos mesmo que sair.
Está a entender, não é? Então foi assim que a Sagrada Família teve que emigrar em busca de solução para guardar os seus filhos. A Sagrada Família teve ataque. A família de Abraão teve ataque. A família de Davi teve ataque, ataques completamente graúdos. Hoje a tua família tem ataque. Hoje a tua família tem ataque. E você fica assim, impávido e sereno. Não, nós estamos sob ataque. Satanás odeia famílias. Por isso é que ele está muito interessado em destruir a tua. Ele está interessado em destruir a tua família. Então, com essa mentalidade, nós vamos perceber que, apesar de tudo, a família também é uma arena onde se desenrolam cenários muito tristes. Aleluia. Cenários muito tristes. Hoje também parece até que estamos mais protegidos às vezes longe da família do que próximo da família. Há pessoas que vivem longe da família e se sentem muito bem. Há outros que estão longe da família e se sentem perdidos, se sentem tristes porque têm saudade do pai, têm saudade da mãe. Mas deixa-te dizer que a família também, apesar de tudo, é uma arena propícia para trazer dor, para trazer sofrimento, para trazer mágoa, para trazer feridas, para trazer amargura no nosso coração. A Bíblia fala de um menino chamado Amon. Aleluia. Amon que foi usado para Satanás para estrupar a irmã dele. O nome dela ainda é quem? Tamar, muito obrigada. Amon foi usado por Deus para estuprar. Ele se envolveu com a irmã dele, desonrou a irmã dele, e a ponto de que quando a Bíblia fala que depois de ele se envolver sexualmente com a irmã dele, o amor que ele sentia no princípio se tornou num ódio, num ranço completamente, muito mais do que o amor que ele sentia. Tanto é que ele sentiu tanto um ranço por ela que jogou-lhe como se ela fosse uma coisa. É dor ou não é dor? A Bíblia fala que Absalão se levantou para quê? Para matar Amon. Matou ou não matou? Matou. Absalão se envolveu com as concubinas do seu pai à luz do dia. Isso é dor ou não é dor? É problema ou não é problema? As famílias da Bíblia também tiveram ataques ou não tiveram ataques? Tiveram ataques. Automaticamente, agora eu quero que você baixe a cabeça nesse momento. Baixe a tua cabeça. E eu gostaria que enquanto você baixasse a tua cabeça, enquanto os pastores intercedem, pastores e líderes intercedem, eu gostaria que você começasse a pensar na tua família. Aleluia. Pensa na tua família. Pensa na tua história. Pensa quem é você, de onde é que você veio. Aleluia. É isso que eu quero que você pense. É isso que eu quero. Fala, Espírito Santo, me mostra a minha família. Espírito Santo, me mostra o meu pai. Espírito Santo, me mostra a minha mãe. Espírito Santo, me mostra o meu marido. Espírito Santo, me mostra a minha mulher, me mostra os meus filhos. Aleluia. Pode levantar a tua cabeça. Então, enquanto nós pensamos na nossa própria história, eu gostaria que você começasse a pensar primeiro na tua concepção. Aleluia. Em que circunstâncias você foi concebido? Amém? Em que circunstâncias você foi concebido? Se eu falar da minha concepção, eu acho que eu fui uma filha desejada. Acho por quê? Porque nunca consegui ouvir o meu pai para me falar do que ele sentiu quando se apercebeu quando a minha mãe estava concebida. Mas a minha mãe cuidou muito bem de mim. E porque também os meus pais, eu sou a terceira filha, porque também os meus pais eram casados, eu acredito que eu fui planejada. Talvez não tão planejada como hoje. As mulheres planejam o filho. Se é menino, se é menina. Chá de bebê, chá de as fraldas, não sei mais o que é aquilo. O chá de descobrir o sexo e não sei quem. Enfim, há um monte de chás aí. Você consegue perceber que quando o casal está mesmo disposto a fazer filho, trazem mesmo aqui um filho maravilhoso. Aleluia. Mas com certeza a tua história pode não ser igual à minha. Você talvez pode ter sido fruto de uma gravidez indesejada. Aleluia. Talvez quando seu pai ou a sua mãe deu notícia de que estava grávida de você, talvez o seu pai abandonou a sua mãe. E você é fruto de uma rejeição por parte do pai. Qual é a tua história? Qual é a história da tua concepção? Talvez você, como o pastor Cláudio Duarte, que ele foi fruto de várias tentativas de aborto.
Aonde a mãe tomava concepcional, não saiu. Talvez a mãe, imediatamente quando teve a notícia de que está concebida, talvez ela começou logo a te rejeitar desde o ventre. Talvez a mãe tomou muitos medicamentos, foi ao médico e não sei o que, não encontrou um médico para fazer um aborto. E simplesmente você não saiu e você foi um guerreiro e está aqui. Qual é a história da tua conceição? É nisso que eu quero que você comece a mergulhar agora. Talvez você seja fruto, você talvez seja aquele filho ou aquela filha que cresceu sem o pai. De repente, o teu pai, para te sustentar, teve que ir ao tribunal em busca de alimentos. Encontrar lá uma juíza na vara de família, um procurador, junto à sala de família, para arbitrar alimentos para você. Quer dizer que o teu pai foi coagido a separar alguma coisa do salário dele para poder te dar. Talvez você é aquele que no teu bilhete está, no lado do pai está, nada consta. Porque nem sequer o teu pai se dignou a te registrar. Talvez você é aquela mãe que engravidou antes do casamento. E quando foi buscar responsabilidade no pai da criança, ele não quis saber. E você se sentiu completamente rejeitada, completamente abandonada por isso. A minha mãe nos criou praticamente sozinha. E é muito doloroso criar filhos sozinha. Você consegue perceber? Estamos na tua história. Você talvez seja um pai solteiro. Por quê? Que a menina, a mãe da criança não está contigo. Deveria estar contigo ao lado de ti. Por que não está? Essa história, qual é o impacto que essa história tem sobre a tua alma? Qual é o impacto que essa história tem sobre a tua vida? Qual é o impacto? Como o teu pai te caracteriza? Se falarem o teu nome, ele se lembra que você é filho dele. Ele se lembra que você é filha dele. Ou vão dizer, não, tem um filho no Ambo. Olha, por acaso, várias vezes lá no fórum, eu pergunto no pai, senhor pai, conhece? Conheço sim. É quem? É a mãe do meu filho. Qual é o nome do filho? O pai não sabe. Quanto é que o filho calça? O pai não sabe. Qual é o dia do aniversário do filho? O pai não sabe. Ok, quem está aí à frente de mim é a mãe, mas podia ser o filho. E amanhã o filho pode ser um juiz. E os juízes mais novos, normalmente quando chegam no fórum, eles vão consultar os processos antigos. De repente chega lá e encontra um processo, aonde está o nome dele e a cédula dele. Quando ele vai lá espelhar os autos, vai perceber que esse processo era porque a minha mãe precisava que meu pai me alimentasse. Que tipo de ferida você tem? Qual é a ferida que você tem? Falamos da tua concepção. Vamos falar agora da tua infância. A minha infância foi marcada por uma mãe abnegada, uma mãe sofredora, uma mãe que tinha zelo e responsabilidade e comprometimento com as filhas. De um lado, do outro lado, foi marcado pelo abandono, foi marcado pela rejeição. Meu pai desapareceu e nunca mais apareceu. Quando nós recebemos a notícia, ele estava morto. A minha história, a minha infância foi marcada por necessidade. Já disse aqui na igreja, necessidade a ponto de eu não ter sapato e a minha mãe não ter dinheiro para comprar sapato para mim. Necessidade que eu entrava no quarto e eu encontrava a minha mãe na cama. Minha mãe tinha um quarto muito lindo. Muito lindo, o quarto da minha mãe era completamente alcatifado. Uma mobília preta, maravilhosa, linda, com muitos espelhos. Mas ela naquela cama, ela chorava. E ela perguntava, consegui dar jantar aos meus filhos. E amanhã, o que eu vou dar? A minha infância foi marcada assim. Minha infância foi marcada pela doença. Eu, de todas as minhas irmãs, fui eu a que mais adoeci. E lá eu estava lá, minha mãe sempre estava lá presente. Domingo passado foi dia da mãe. Não sei se você teve o privilégio de honrar e abençoar a tua mãe. Eu abençoei, eu glorifiquei a Deus pela minha mãe de feliz memória. A minha infância foi marcada assim. Se por um lado eu tive uma mãe presente, uma mãe que fez tudo e mais alguma coisa na medida do possível, o meu pai foi um irresponsável. Meu pai não tinha comprometimento com a família. Quem foi a tua mãe? Quem foi a tua mãe? Você consegue olhar para trás e dizer assim, uau, eu tive uma grande mãe. Você consegue celebrar a vida pela vida do teu pai.
Talvez o seu pai e a sua mãe ainda estejam vivos. Você consegue olhar para eles como alguém que te abençoou para você estar aqui? Ou é alguém que te catapultou, que te puxou para trás? E você será essa pessoa completamente cheia de mágoas, cheia de feridas. Como é que foi a tua infância? O que marca a tua infância? Do que você se recorda mais? Talvez a tua infância seja também marcada pelo abuso. Em tempos nós tivemos um atendimento e a menina chorava e dizia assim: eu fui abusada pelo meu padrasto, mas o meu quarto onde eu estava e o quarto da minha mãe eram quartos próximos. Como é que eu chorava e eu gritava enquanto aquele padrasto me possuía e simplesmente a minha mãe não ouvia? A minha mãe podia ter me protegido mais, a minha mãe podia estar lá. Alguns foram abusados pelo padrasto, outros têm sido abusados pelo tio. Talvez a tua infância tenha sido marcada por um abuso sexual. Talvez a tua infância tenha sido marcada por um abuso por parte, normalmente, os abusadores são pessoas próximas. Normalmente, os abusadores não são pessoas de longe, são pessoas que nos conhecem e conhecem os nossos passos. Talvez a tua infância tenha sido marcada por um pai abusador, um pai alcoólatra, um pai que ao invés de trazer o dinheiro na casa, ele levava o dinheiro lá para a rua, levava o dinheiro lá para o boteco, para a boate, para a lanchonete, e hoje para as novinhas, e simplesmente vocês ficavam sem comida porque sabiam que a outra era aquela que estava a comer o vosso dinheiro. Há dias uma menina, fui dar uma palestra e ela me chamou, disse: doutora, eu te diga lá, filha, por favor, doutora, eu assim, eu dei-lhe o meu número, eu disse, ele entrou em contato comigo. Aí eu entrou em contato comigo, contou-me a história, eu disse, mete isso aqui manda, escreve a tua história. Ela escreveu, reduzi aquilo no requerimento e mandei ela levar para o tribunal, e há dias ela mandou uma mensagem de gratidão, porque o pai, depois de ter 3 filhos, foi para estar com uma outra mulher, e naquela outra mulher o dinheiro sai daí e vai para ali. Vamos falar sobre adultério e vamos ver que realmente a diminuição das finanças faz parte realmente do adultério, ou seja, uma das causas, uma das consequências do adultério é a diminuição das finanças. Como foi a tua infância? Como foi a tua infância? Talvez a tua infância foi marcada por surras, aleluia, surra desnecessária. Quantas e quantas vezes os nossos pais, as nossas mães, frustrados com a vida, era descarregar, mas aquilo era surra. Falaste em a surra, foste na vizinha surra, volta não sei de onde surra, porque não sei o que, lutaste com o vizinho surra. Então nós conseguimos olhar para a infância e só conseguimos ver um pai completamente agressor ou uma mãe completamente agressora. Como é que foi a tua infância? Que feridas, que mágoas é que você tem da tua infância? Quando você pensa no teu pai, na tua mãe, de repente a tua infância foi marcada, não por um pai nem por uma mãe, porque de repente você perdeu-os muito cedo, ou tiveste que emigrar e aí você cresceu com tios, cresceste com parentes, mas que tipo, qual é a qualidade com que qualidade você entrou naquela família? O que você fazia naquela família? Você era filho, era tido como filho, ou você era simplesmente mais um empregado, uma longa manos daqueles de casa, aquele que tinha um cantinho para dormir, aquele que só podia comer depois de todos comerem, aquele que era completamente maltratado, não tinha voz, não tinha vez, que tinha que ficar encolhido. Se pegasse no comando nos dias de hoje, o dono da casa lhe recebia o comando. Se sentasse no sofá, é como a gata borralheira, ficava lá no canto sem ser tida nem achada. Como é que foi a tua infância? Que feridas é que você tem? Depois nós podemos para aqui agora mergulhar na história da nossa juventude. Da nossa juventude, como é que foi a tua juventude? Como é que foi a tua juventude? Como é que foi a tua juventude? Foi marcada, está sendo marcada pela ausência de propinas. O pai que podia pagar a propina não paga. A mãe que podia pagar a propina não consegue. Como é que está sendo a tua juventude? Que feridas é que você tem da tua juventude? Que feridas é que você teve da tua juventude? Como é que você está? Hoje por hoje, eu sei que em algum momento a minha Bel vai ter que passar por um momento de cura. Porque tem 2 anos que ela está em Luanda, mas ainda ela não se adaptou. Semana passada ela ligou e disse assim: mamãe, tudo que eu quero na minha vida é voltar para a casa da mãe e para a casa do pai. Não é fácil crescer longe do pai. Não é fácil crescer longe da casa da mãe. Você talvez teve que emigrar para poder estudar como Abel, para poder
sei lá, viver com uma interposta pessoa. Mas nós conseguimos perceber que no meio, na família que te recebeu, talvez você não esteja a viver bons momentos. Então a questão é como é que tem sido marcada a tua juventude. O teu pai pode pagar a propina, mas ele simplesmente se nega. A tua mãe pode pagar a propina, mas ela simplesmente se nega. Ninguém te apoia. Não tem um tio que te apoia. Não tem um tio que você pode ligar e o tio resolve. Como é que está sendo marcada a tua juventude? Como é que está sendo marcada a tua juventude? De repente você é aquela menina, de repente você é aquela mulher que está a sofrer enganos, está a sofrer abandono pelos pretendentes, pelos namorados. Ele começa, mas ele termina. Você está expectante, não, se calhar agora vai ser. Ou você, ou a tua juventude foi marcada por esse tipo de relacionamentos, onde você consegue ver um ciclo de abandono, você consegue ver um ciclo de rejeição, aonde você, quando pensa nos teus exes ou nas tuas exes, você só encontra realmente tristeza e rejeição, encontra abandono. Como é que está sendo, como é que foi a tua infância? Quando com a sua juventude, quando você olha, você encontra mágoas, você encontra feridas. Talvez a tua infância foi marcada, a tua juventude foi marcada por um aborto não confessado, um aborto não tratado. E quando você olha para trás, você vê um bebê e você se sente completamente magoado, completamente ferido por aquela borrada que você fez, que foi o aborto provocado que você fez. Quantas e quantas vezes você se olha no espelho e você se sente culpado? Quantas e quantas vezes você se olha e você se sente culpado? Talvez as coisas não deveriam ter sido assim. Se eu tivesse adotado um outro comportamento. Quantas pessoas por causa de ti ou estão numa situação menos boa e você olha e você consegue perceber que a culpa é minha, que eu devia ter feito mais alguma coisa, e você se recrimina, você se questiona, você se critica por causa disso. Qual é a tua história? Agora estamos no casamento. O casamento é uma relação repleta de desafios. O casamento é uma arena propícia também para nós nos magoarmos. Em fevereiro nós tivemos um tema maravilhoso, onde nós falamos que o casamento não é só rosa, mas também são espinhos. O casamento não é só rosa, mas também são espinhos. Às vezes pensamos que o casamento é um mar de rosas. Não. A minha mãe viveu não sei quantos anos com meu pai. Ela disse assim: Tuxinha, nos 3 últimos anos o meu marido era mesmo um bom marido. Agora veja que se ele foi quando eu tinha 6 anos e eu sou a 3ª filha, quantas agruras a minha mãe terá passado? Diz que o meu pai era um namoradeiro tão grande, que ele indicava mesmo a nossa casa para as namoradas dele irem lá lhe visitar. E ele disse: quem vai vos abrir a porta é uma senhora chamada Isabel, assim clarinha, não sei o quê. Não se preocupem, aquela senhora é a minha irmã mais nova. E elas chegavam em casa e diziam assim: porque não viemos procurar o Beto? E a minha mãe dizia assim, olhava para elas e sabia perfeitamente que era uma namorada do Beto. E ela dizia: o Beto não está. E se o Beto estivesse, ela ia chamar e disse: olha, Beto, está aí a tua namorada. Vejam que sofrimento é que aquela mulher teve. O casamento é uma arena onde tem espinhos, e os espinhos podem ser muito, mas muito fatais. Muito, mas muito fatais. Há casamentos que têm sido marcados pela dor, pela desobediência, o silêncio do marido depois de uma briga. Os homens têm um mau hábito de não falarem com a mulher quando estão nervosos. A mulher cozinha e ele não come. A mulher faz isso e ele não come. Eu tive uma amiga, aquela minha amiga, ela tinha o hábito de preparar a roupa do marido. Quando estão em brigas, ela põe o fato do marido aqui. O marido, propositadamente para magoar a mulher, ele abria o guarda-fato e punha o outro fato. E ela dizia assim, minha colega também, juíza, ela dizia assim: doutora Antônia, eu preparei o fato do doutor. Ela chama o marido dela de doutor, e simplesmente o doutor não... O que é que eu vou fazer mais para o doutor me perdoar? Mulheres reguilas respondem o marido. Casamentos que estão a ser marcados por mulheres completamente submissas, desobedientes, autoritárias. Casamentos que estão a ser marcados por maridos mal intencionados.
No casamento há choro. E há choro amargo. Eu me recordo uma vez o meu marido me magoou terrivelmente. Durante muito tempo eu não precisava do dinheiro do meu marido para fazer nada. Graças a Deus, logo que eu entrei na justiça, eu ganhava naquela altura eu ganhava 300 mil kwanzas. E para meter tudo na minha casa, até bacon em barras, eu precisava apenas de 70 mil kwanzas. E eu pegava no carro, naquela altura, eu tinha um RAV4 de 4 portas, e eu pegava naquele carro com uma colega minha chamada Celsa, e andávamos pela cidade e fazíamos compras de verdade. E pronto, depois o resto do dinheiro ia gastar com as minhas roupas, não sei o que e tal, e nem tinha cultura de poupanças. Uma vez dessas, o Geni me pede e fala assim: Tuxinha, preciso de 10 mil kwanzas. Eu disse: 10 mil kwanzas não tenho, meu marido. E ele me diz assim: o que você faz com o teu dinheiro? Aquilo me doeu muito, porque naquela casa não faltava matar bicho, não faltava almoço, não faltava jantar, e tinham ainda outros mimos. Como é que ele não sabe que não me dá dinheiro ao longo do mês todo? E ainda por cima pergunta. Naquele dia eu chorei amargamente. Foi o primeiro dia que começamos a falar sobre finanças, e na altura estávamos aí na terceira igreja. No casamento tem duras brigas. O casamento é uma arena propícia para nós nos magoarmos. Que feridas é que você tem do teu casamento? Há homens que negam intimidade na mulher. Não, estou cansado. Se cansa tanto porque se sabe se a sua senhora vai te precisar à noite. Há mulheres que negam intimidade no marido. Toda hora tenho dor de cabeça. Toda hora porque estou a menstruar. As outras menstruam 3 dias, 4 dias. Mas ela menstrua mesmo 20 dias no mês. O homem hoje toca, meteu o penso. Amanhã toca, meteu. É o que se passa? Estás a magoar o filho alheio. O casamento tem rosas, mas também tem espinhos. Existem homens casados que são promíscuos. Ele tem muito mais prazer em ver pornografia do que em se satisfazer com a mulher dele. Tem namoradas a torto e a direito, e ele quer que a mulher engula esses sapos todos. Existe uma coisa nos casamentos que traz muita dor e traz muito sofrimento às famílias, que é a falta de desmame. Toda hora vou na minha mãe, toda hora vou no meu pai, toda hora vou na minha mãe. Você casou, criatura, vais fazer o que toda hora na mãe, vais fazer o que toda hora no pai. Recebeu o salário, quem trata do salário não é a mulher. Ele não trata do salário com a mulher, vai tratar do salário com a mãe ou com o pai. Que maturidade é essa que você tem? Que maturidade é essa que você tem? Estamos a magoar mulheres incríveis. Estamos a magoar homens incríveis. Essa é a história. E pode ser a história do teu casamento. A ausência de desmame é realmente alguma coisa que machuca muito os casamentos. A questão que se coloca é quais são as tuas feridas? Aleluia. Quais são as tuas feridas? Qual é a tua dor? Quando você olha para tudo quanto foi dito aqui, aonde é que você se enquadra? Que tipo de ferida tem? Qual é o nome da ferida? Qual é o nome da tua ferida? Qual é o nome da tua mágoa? O nome da tua mágoa é o pai. O nome da tua mágoa é a esposa. O nome da tua mágoa é o filho. Como a desobediência de um filho dói no coração de uma mãe? Como a desobediência de um filho dói no coração de um pai? Como? Pai fala faz, não faz. Pai diz vai, não vai. O coração fica apertado por causa da desobediência. Só se pergunta: onde é o que eu tenho falhado como mãe? Aonde é que eu falhei? Aqui na igreja somos bons meninos, vai lá em casa. É um filho desobediente. Um filho que está aí, sendo usado para Satanás, para trazer mágoa, para trazer feridas no coração da mãe. Qual é o nome da tua dor? Qual é o nome do teu sofrimento?
Qual é o nome? A ferida, ela é ferida quando ela é imediatamente tratada. Se ela não é tratada, ela fica em mágoa. Ela se transforma numa mágoa. E quando essa mágoa não é tratada, ela se transforma em amargura. Pessoas amarguradas são pessoas tóxicas. Não conseguem conviver no meio das pessoas. E quando convivem no meio das pessoas, elas também envenenam a comunidade. É bíblico, está lá em Hebreus 15, 12. A amargura, a raiz de amargura, ela brota e ela se contamina e contamina o corpo. Qual é o nome da tua dor? Qual é o nome da tua mágoa? Aleluia. Baixa a tua cabeça. Baixa a tua cabeça. Baixa a tua cabeça. Nós falamos que Jesus Cristo, Ele perdoou. É aqui onde você realmente agora vai ver se você é um cristão ou você é um religioso. Os religiosos, eles ouvem a palavra e a palavra não faz nada na sua vida. Os religiosos, eles ouvem a palavra entra no ouvido e sai no outro. Quando nós estamos diante de um cristão, o cristão ouve a palavra e a palavra faz exatamente aquilo que lhe apraz. Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? É pai, é mãe. O nosso sofrimento tem dor, nosso sofrimento tem nome. A nossa ferida, a nossa alma está amargurada, a nossa alma está ferida, a nossa alma está amargurada. Você vive com mágoas, você transporta esse pai, transporta essa mãe, você transporta aquele irmão, você transporta a liderança, você transporta a liderança para todo sítio onde ela vai. Talvez a tua mágoa, a tua dor seja a liderança da igreja. Talvez a tua dor seja o teu pai que te abandonou. Talvez a tua dor seja aquele moço que te engravidou e não te assumiu. Talvez a tua dor seja aquele homem que te abusou, que te estupou. Talvez aquela mulher. Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? É momento de você começar a liberar perdão. Ah, não, mas perdoar é difícil sim, senhora. Mas se Jesus conseguiu perdoar, você também consegue perdoar. Diz aqui que Jesus foi traído por Judas, mas ele perdoou. Ele foi negado por Pedro 3 vezes, mas ele perdoou. Ele foi abandonado à sua sorte no meio dos seus algozes. Foi cuspido, foi severamente batido. Foi pregado tanto os pés como as mãos, mas ele perdoou. Quem é você para não perdoar? Qual é o nome da tua ferida? Diz assim que antes sede uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, também não tem perdão para nós. Eu entendo que o perdão eu entendo que o perdão é uma espada de 2 gumes, ou você perdoa ou você perdoa. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7 você deve perdoar. Qual é o nome da tua dor? O pai, a mãe, o noivo. Talvez como muitas meninas, você foi abandonada no altar. Estava tudo organizado. Você foi abandonado pelo seu ex, pela sua ex, pelo filho, pela filha. Aquele filho pródigo um dia abandonou a casa do pai. Que ferida que ele deixou no coração do pai? Que ferida que ele deixou no coração da mãe? Então nós precisamos realmente perdoar. Qual é o nome da tua mágoa? É a igreja e a liderança. Qual é o nome da tua amargura? A amargura já é uma ferida completamente muito gangrenada. Você precisa ser livre para perdoar. Se você não perdoar, meu filho, minha filha, não tem perdão para ti. Se você não perdoar, você tem a capacidade de levar essas pessoas completamente amarradas a ti. Você dorme com elas, você acorda com elas, você vai trabalhar com elas. Então há toda uma necessidade de você fazer o quê? Há toda uma necessidade de você liberar perdão. Para você que está aqui, quer perdoar quem? O pai. Põe a mão no ar. O que o pai te fez? O que o pai te fez? O que a mãe te fez? Põe a mão no ar para você que tem necessidade de liberar perdão. Quando nós não perdoamos, nós somos pessoas doentes. A ausência do perdão, ela traz doenças psicossomáticas. Há pessoas que estão doentes, não estão doentes por uma outra coisa. Estão doentes por causa
estão doentes por causa das grandes feridas espirituais que têm, coloca a mão no ar e seja liberto. Coloca a mão no ar e seja liberto. Perdoa, perdoa o pai, perdoa a mãe. Coloca a mão no ar, glória a Deus, coloque a mão no ar. Hoje o perdão está aqui, o Senhor está aqui. Ele quer te ensinar a perdoar. Os ministros, por favor, intercedam. O perdão é divino. O errar é humano, mas o perdão é divino. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então você perdoa. Perdoa o pai, perdoa a mãe. Perdoa o pai, perdoa a mãe. Perdoa o marido, perdoa a mulher. Que seria de mim se eu não perdoasse o meu marido? O que seria de mim se eu não vivesse em perdão? Se eu não tivesse como perdoar? Nós precisamos andar em perdão. Nós somos pessoas amarguradas, por isso é que onde nós chegamos nós intoxicamos o lugar. Por isso é que ninguém consegue nos chamar a atenção. Por isso é que realmente nós somos pessoas tóxicas. Não é saudável estar ao lado de nós, porque nós não só estamos magoados, mas nós também estamos amargurados. Então é tempo de você liberar perdão. De deixar de pensar no A, de deixar de pensar no B. Se a Bíblia fala perdoa, que devemos perdoar até os nossos inimigos, por que não podemos perdoar aqueles nossos parentes? Por que não pode perdoar o marido? Por que não pode perdoar a mulher? Por que não pode perdoar o filho? Perdoa, perdoa. O nosso Senhor Jesus Cristo nos perdoou. Quem é você para não perdoar ninguém? E se você não perdoar, a Bíblia fala que nosso Pai que está no céu também não nos perdoará. Para você que está com a mão levantada, eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Há uma cura disponível para ti. Há uma cura disponível para a tua vida hoje. E você não pode sair daqui mais com essa ferida. Você não pode sair mais daqui com essa mágoa. Nós temos autoridade que nos é dada do céu, para que você realmente seja livre e seja liberto, para que você realmente seja catapultado para uma nova dimensão. O perdão não pode ser alguma coisa que acontece na nossa vida. O perdão tem que se tornar o estilo da nossa vida. Não aceita sair daqui com essa mágoa. Não aceita sair daqui com essa amargura. Se você morrer e você não perdoar, você vai para o inferno. Porque a Bíblia fala que se você não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Pastor, levanta. Pastora, levanta. Para você que está aí em pé, eu quero te desafiar a vir aqui à frente. Você vai encontrar os pastores todos aqui enfileirados. Você vai encontrar os ministros todos aqui enfileirados. E eles aqui enfileirados, eles vão te dar um abraço e depois nós vamos orar por você. Sai daí do teu lugar e vem receber esse abraço maravilhoso. Vem receber esse abraço. Pastores, se posicionem aqui à frente, por favor. E vamos abraçar esse povo lindo, esse povo maravilhoso, esse povo que quer perdoar, esse povo que não resistiu. O teu pai, a tua mãe precisam ser liberados. Chega aqui e dá um abraço num pastor. Diáconos, gostaria de que viessem também aqui à frente. As anciãs podem vir aqui à frente para abraçarem esse povo lindo. Belchior, vem também aqui à frente. Pai, vem, nós vamos realmente liberar. Nós vamos liberar a cura para ti. Não interessa quem te feriu, não interessa quem te magoou, mas hoje você vai dizer eu perdoo. Hoje você vai dizer eu perdoo. Hoje você vai dizer eu perdoo. Eu perdoo a mãe, eu perdoo o pai, eu perdoo. Venha receber um abraço paternal. Venha receber um abraço. Venha receber. Anciãs, temos aí muitas meninas que estão precisando de um abraço desse lado aqui. Perdoa, perdoa o pai, perdoa o marido, perdoa a esposa, perdoa. Perdoa o louvor, tá onde o louvor, o G, tá onde o G, tá onde o Avelino, vamos ministrar aqui o louvor. Aonde está sendo ministrado a cura, vamos. Hoje é dia de perdão. O Senhor Jesus perdoou. Libera perdão, fala Pai, me perdoa. Pai, eu perdoo. Pai, eu libero perdão. Eu libero perdão, eu libero perdão. Eu libero perdão, eu libero perdão. Perdoa. Perdoa, o perdão nos liberta. O perdão te liberta, o perdão te liberta. Sinta-se livre. Sinta-se livre, o perdão te liberta. O perdão te liberta.
coração, tira essa mágoa do coração, tira essa pedra do coração, tira essa ferida do coração, tira essa mágoa do coração. Perdoa, perdoa, perdoa. Sinta esse abraço do perdão, sinta esse abraço do perdão. Perdoa, 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 perdoa. Perdoa, abraça, perdoa, abraça. Depois de abraçar, não vai para o teu lugar. Depois de abraçar, mantenha-se aqui à frente. Depois de abraçar, não vai para o teu lugar. As feridas não nos levam para lugar nenhum. As feridas nos trazem doença. As feridas nos atrasam. As mágoas nos atrasam. As mágoas nos trazem doença. Essa hipertensão que você tem, essa hipertensão, essa dor nas costas, essa dor de estômago, toda ela toma medicamento, mas a dor de estômago não passa. É amargura, é amargura. Perdoa. Pode chegar aonde nunca permiti ninguém chegar. O perdão te atrasa, o perdão te impede de avançar. Você precisa crescer, crescer espiritualmente. Talvez por falta de perdão é que você não consegue. É que você não consegue. Mas você precisa perdoar. Tira essa mágoa, tira essa ferida do coração em nome de Jesus. Sai toda a falta de perdão. O que é que o pai fez? O que é que a mãe fez? O que é que o pai fez? O que é que a mãe fez? O que é que o pai fez? O que é que a mãe fez? Perdoa, perdoa, perdoa. Mãe, pede perdão. Pai, pede perdão. Pai, pede perdão. Pai, pede perdão. Vai, depois do abraço pode subir. Queremos ministrar o perdão. Queremos ministrar o perdão para você. Queremos ministrar o perdão para ti. Peça perdão. O que é que o marido fez? O que é que o marido fez? O que é que o marido fez? O que é que a mulher fez? É dia de perdão, é dia de perdão. É dia de perdão. Perdoa, perdoa. Perdoa, não adianta, não adianta. Não adianta. Aqui temos o poder, a autoridade. O Espírito Santo está a se mover. O Espírito Santo está a se mover para você liberar perdão. O Espírito Santo está a se mover. Não fica com esse rancor, não fica com essa mágoa. Aleluia, glória a Deus. Para você que ainda está aí no teu lugar, está a resistir por quê? Está a resistir por quê? Quer andar com o teu pai, com a tua mãe, com a tua mulher sempre por quê? Libera perdão, libera perdão, libera perdão. O Senhor quer fazer uma coisa nova na tua vida. O Senhor quer te curar. O Senhor quer que você telefone para o teu pai e para a tua mãe. O Senhor quer que você telefone para a tua mãe com amor. Não resista, não resista. Vem aqui à frente. Vem perdoar, vem perdoar. Vem falar eu perdoo. Vem falar eu perdoo. Vem liberar perdão. Vem liberar perdão para o teu pai. Vem liberar perdão para a tua mãe. Vem liberar perdão. Vem liberar perdão. A igreja é isso. A igreja também é um hospital. A igreja também é um consultório. A igreja também é um hospital. A igreja também é um consultório. Ai, quantas mães estão feridas com as filhas? Quantos pais estão feridos? Libera perdão. Libera perdão. Quantos estão feridos? Quantos estão magoados? O que é que a filha fez? O que é que o filho fez? Estamos no consultório do Senhor. Quando temos problemas, nós procuramos a psicóloga. Nós procuramos os médicos. Hoje nós estamos no consultório do Senhor. Hoje nós estamos no consultório do Senhor. Hoje nós estamos no consultório. Leva-me ao teu consultório. O Senhor quer fazer uma obra nova na tua vida. O Senhor quer fazer uma obra nova na tua vida. Aleluia, querido Espírito Santo. Ministra cada coração aqui. Querido Espírito Santo, ministra cura. Ministra cura, querido Espírito Santo. Ministra cura. Dá-nos graça. Dá-nos graça para perdoar, querido Espírito Santo. Dá-nos graça para perdoar, querido Espírito Santo. Dá-nos
perdoa. Perdoa. Não resiste, não resiste. O dia é hoje. A hora é hoje. Essa ferida não pode mais te perseguir. Essa ferida não pode mais te perseguir. A hora é hoje. Nós somos agentes de cura. 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 Uma vez nós fomos curados. Uma vez nós fomos curados para curar. Nós somos agentes de cura. O Senhor quer te curar para você também ser agente de cura. Essa ferida não pode te neutralizar. O Senhor tem crescimento para ti. O Senhor quer que você avance. O Senhor quer que você seja vitorioso. O Senhor quer que você ande em perdão. O perdão na tua vida tem que ser um estilo de vida. Não é mais uma brincadeira. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu gostaria que os pastores se posicionassem aqui. Gostaria que os pastores se posicionassem aqui e colocassem as mãos, tanto os pastores, diáconos, ministros, anciãos, os nossos pais daqui da igreja, e abençoem. Para você que está aqui, para de chorar agora. Aleluia. Para de chorar. Para de chorar, Sãozinha, minha filha, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Eu quero que você esteja consciente que de forma racional você ore comigo. Eu quero que você repita comigo de forma completamente sóbria as palavras, de tal sorte que quando Satanás te trazer mais uma memória dessa dor, dessa ferida, você esteja completamente consciente de que um dia você já renunciou. Aleluia. De que um dia você já renunciou. Amém. Eu quero que você pare de chorar e você esteja completamente consciente do que o Senhor vai fazer na tua vida. Amém. Quando nós estamos doentes, nós vamos para o médico e ele nos dá uma medicação e nós saramos. A medicação que o Senhor está nos dizer hoje é para perdoar. É para perdoar. Quando nós perdoamos, nós avançamos. Quando nós perdoamos, nós conseguimos ligar para a pessoa, conseguimos mandar uma mensagem, conseguimos ir para a casa da pessoa. Eu enterrei a minha mãe sozinha, praticamente sozinha, mas eu tinha pessoas da família que poderiam aparecer, poderiam dizer alguma coisa. Essas pessoas não disseram. Sofri, porque em algum momento tive que ir para Benguela e o Geni disse: Tuxinha, vamos à casa do tio Canoso. Eu disse: Geni, eu não vou. Tuxinha, vamos. Eu não vou. Quando cheguei na sala daquele meu tio, eu comecei a chorar. Eu disse: Tio Canoso, como é que você que foi criado pela minha mãe, como é que foi você que foi educado pela minha mãe, você não conseguiu me dar as condolências? Você não conseguiu ir para o ombro para me dar um abraço? Como? Lá diante daquela sala eu lhe perdoei. E agora o tio Canoso vem na minha casa e eu vou para a casa dele. Quando você tem essa mágoa, você não consegue ligar para a pessoa. Você não consegue você se motiva, você é movido por raiva, por rancor. Você vai dizer: não, eu vou estudar e ele um dia vai ver. Eu vou ser alguém e ele um dia vai ver. Às vezes você vai fazer o voto que Jefté fez. Tudo isso por causa de feridas. É tempo de você liberar perdão. É tempo de dizer, você largar e você dizer que não, eu não quero mais ficar aí. Aleluia. Glória a Deus. A igreja faz silêncio. A igreja faz silêncio. E você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, levanta a tua mão esquerda ou até as duas, em sinal de que o céu e o inferno possam perceber que é você. Fala, pode ser apenas uma mão, para notar a presença, para sinalizares a tua presença no reino espiritual. Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu libero perdão. Eu libero perdão. Eu não aceito mais ficar com essa dor, ficar com esse rancor, ficar com essa mágoa, ficar com essa ferida. Se há cura para mim na cruz do Calvário, eu tomo posse agora, em nome de Jesus. Pai, eu perdoo o meu pai
Eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo o meu marido. Eu perdoo os meus filhos. Eu perdoo todos aqueles que têm me magoado. Eu entendo hoje que o Senhor perdoou. O Senhor perdoou. Perdoou Pedro. Perdoou os malfeitores da cruz. Perdoou Judas, aquele que te traiu. Com um beijo, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu pai, eu perdoo o meu tio, eu perdoo a minha madrasta, eu perdoo o meu padrasto, eu perdoo o meu esposo, eu perdoo a minha mulher, eu perdoo, eu libero perdão, eu libero perdão hoje, eu rejeito toda cadeia, toda prisão, esse lugar de amargura, aonde volta e meia eu estou lá, esse buraco de amargura, aonde eu estou lá, eu perdoo e eu saio daí. Dá um passo para frente. E você está a sair desse lugar de mágoa, de rancor, de dor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Baixa a tua cabeça. Baixa a tua cabeça. Igreja pode levantar. Igreja pode levantar e vamos agradecer a Deus, aleluia. Vamos agradecer a Deus, porque coisas extraordinárias aconteceram no reino espiritual, amém. E nós vamos realmente pedir que você continue com as mãos levantadas, não para quê, mas para celebrar a Deus, aleluia, por todas as coisas que o Senhor fez nesses corações, amém. Fica atenta a essa. Obrigado, Jesus, o nosso libertador, o nosso resgatador, aquele que nos arrancou da maldição, aquele que nos arrancou do pecado, aquele que nos arrancou daquilo que nos prendia, aquele que nos arrancou da amargura, aquele que nos arrancou do medo, aquele que nos arrancou dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, aquele que fez aquilo que nós não conseguiríamos fazer, aquele que nos deu aquilo que nós não conseguimos obter, aquele que fez, que chegou no lugar que nós não conseguiríamos chegar, aquele que é o nosso Deus, aquele que é o nosso tudo, aquele de quem nós dependemos. Senhor, nós te rendemos graças porque tu és o Deus dessa igreja. Te rendemos graça porque o Senhor a cada dia ministra aos nossos corações. Te rendemos graça pelo dia de hoje, que foi um dia de salvação, foi um dia de resgate, foi um dia de libertação, foi um dia de manifestação do teu poder, e acreditamos que as nossas vidas, oh Deus, jamais serão as mesmas. Depois desses dias, as nossas vidas jamais serão as mesmas. Obrigado pelas pessoas que curaste hoje no corpo, obrigado pelas pessoas que curaste hoje na alma, obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nos lugares celestiais, porque o nosso Deus e Pai já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Obrigado, Deus, porque esse ato não se fez sentir apenas nesse lugar. Esse é o ato que está a se fazer sentir no céu, nos lugares celestiais. Esse é o ato que abalou o céu, abalou o inferno, porque pessoas estão a sair, oh Pai, do lugar de morte, do lugar de morte. E por isso a Ti, ó Deus, a Ti dirigimos os nossos aplausos, a Ti dirigimos a honra, a Ti dirigimos a glória, a Ti dirigimos todo o louvor, porque Tu és o Deus desse lugar. A Ti, Jesus, não há outro. Não foi homem que fez isso, não foi mulher que fez isso, foi o Senhor. Isso é obra do Senhor, isso é obra do Senhor. E continua a operar a tua obra no meio do teu povo. Continua a operar a tua obra no meio do teu povo. Pai, aproveitamos estender a nossa oração a favor da vida da bispa. Que o Senhor continue a lhe usar, que o Senhor continue a lhe guardar, oh Deus.
Guarda a família dos nossos bispos. Proteja a família dos nossos bispos, que tem sido exemplo para nós, que tem ministrado a nossa vida, que tem ministrado nossos corações. Seja o Deus do escudo sobre a vida deles, ó Pai. Que todo dardo lançado encontre o Senhor, que é o escudo da vida deles, ó Pai. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o Senhor dessa igreja. Nós te confessamos, Jesus, como o Senhor dessa igreja. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a Ti, pelo século dos séculos, eternamente. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, amém. Pode tomar o teu assento, amém.